Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência a este projeto de leitura bíblica em 100 dias. Estamos aí a 2 dias de concluir este projeto de leitura da versão NVT, nova versão transformadora. Começamos no dia 1º de julho de 1900... de 2024. Fiz uma viagem no tempo aí de pelo menos 30 anos aí agora na minha mente. E vamos aqui então concluir a leitura bíblica. Mas antes eu quero orar com você. Querido Senhor, graças te dou por todos os irmãos, amigos que participam deste canal, os inscritos neste canal, aqueles que ainda não se inscreveram, aqueles que se inscreverão. Abençoe-os de maneira especial e poderosa. Todos aqueles que leem, que estão lendo, que lerão, sejam alcançados por tua graça. Fica conosco, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos orienta para a honra e glória do teu nome. Amém. Efésios 4 diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno no chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao inferno. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz todo o corpo ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim, eu lhes digo com autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam
avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ele cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, o ganancioso, que é a idolatria, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua renovação, expondo-as à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre vocês, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso, desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de viver. Não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não sejam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois
ele o levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música, porque por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao levá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, e os dois tornam-se um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessas. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fazemos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu. E ele não age com favoritismo. Uma palavra fiel, seja forte no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espírito maligno nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes.
Assim, mantenham sua posição, colocando um cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados. Usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levem o escudo da fé para para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo e orem também por mim. Peçam que Deus me conceda palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tíquico lhes dará um relatório completo de que tenho feito e de como tenho passado. Ele é meu irmão amado, um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o envio a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 41. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias, e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispa com 10 homens para encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Sefã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispa. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló, Samaria, para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado, e trazia ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois havia convencido Ismael de soltá-los ao prometer-lhes trazer o suprimento de trigo, cevada, azeite e mel que havia escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens e que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e as outras pessoas que Nebuzaratã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados, partiram para lutar contra eles. Eles o alcançaram no grande açude, perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã
e os outros comandantes. Todos os prisioneiros em Mispas escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinha resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças oficiais do palácio que Israel havia capturado em Mispa. Depois de matar Gedalias, foram todos para o povoado de Jerutiquimã, perto de Belém, onde planejava fugir para o Egito. Tinha medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, governador nomeado pelo rei da Babilônia. Então, Jeremias 42. Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disse: ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer, para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias, orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: o que o Senhor, seu Deus, deseja, testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecemos a tudo o que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não. Obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem enviamos com nossas súplicas. Pois se obedecermos ao Senhor, nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou a sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, os outros comandantes, todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse: vocês me enviaram ao Senhor, Deus de Israel, com o seu pedido e esta é a resposta: se ficarem nesta terra, eu os edificarei, e não os derrubarei, e os plantarei, e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês, e eu os salvarei e os livrarei da mão dele. Terei compaixão de vocês, farei que ele também tenha e permita que vocês fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer o Senhor, seu Deus, e se disserem: não ficaremos nessa terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos. Então ouça a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem alcançarão, e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouçam o remanescente, ó remanescente de Judá. O Senhor lhe disse: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus falar, e nós falaremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor seu Deus, como não lhes obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistirem ir. Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de
transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor, seu Deus, Azarias, filhos de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele desejava que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia uma multidão de homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã, e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito até a cidade de Táfnes. Quando chegaram a Táfnes, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: pegue algumas pedras grandes e diante do povo de Judá, enterre-as debaixo das pedras do pavimento da entrada do palácio do faraó, aqui em Táfnes. Então digam ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E quando ele vier destruir a terra do Egito, trará morte nos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojos. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias 44. Jeremias recebeu esta mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, na cidade de Migdol, Táfnis, Mênfis, e também ao sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão desertas, em ruínas, porque provocaram minha ira com sua perversidade. Queimaram incenso e adoraram outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram sua perversidade. Continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre as cidades de Judá, as ruas de Jerusalém, até que hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, lhes pergunta: por que destroem a si mesmo? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá. Por que provocar minha ira, queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmo e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados e dos pecados dos reis, das rainhas de Judá e dos pecados que você e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer minha lei e os decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês
tomarei o remanescente de Judá, aqueles que temarem em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito mortos por guerra e fome, todos morrerão, desde os mais humildes até o mais importante, serão objetos de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito, como castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá. Embora anseiem voltar para a sua terra, apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes, todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito, responderam a Jeremias: não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a Rainha do Céu, como nossos antepassados, nossos reis e oficiais sempre fizemos nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura e éramos prósperos e não tínhamos problema. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu, deixamos de adorá-la como oferta derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome. Além disso, acrescentaram as mulheres. Você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à Rainha do Céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem conhecimento e ajuda de nossos maridos. Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres, que tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis, oficiais, todo o povo queimava incenso a ídolos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez de toda a terra objeto de maldição, ruína, desolada e sem habitantes, como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz, nem seguiram sua lei, seus decretos, seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive às mulheres: ouçam essa mensagem, todos vocês, judeus que agora vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês, suas esposas, disseram: cumpriremos nossas promessas e queimaremos incenso, apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu. E provaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpram as promessas e os votos que fizeram para ela. Ouçam, porém, esta mensagem do Senhor: todos vocês, judeus que agora vivem no Egito, jurarei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará meu nome, nem de vocês invocará meu nome, nem usará para jurar, tão certo como vive o Senhor soberano, pois eu os vigiarei para trazer sobre vocês calamidade e não bem. Judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra, fome, até estarem todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos vieram para o Egito e saberão, todos que vieram para o Egito saberão quais palavras serão verdadeiras, as minhas ou as deles. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejaram matá-lo, assim como entreguei Zedequias,
rei de Judá, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias capítulo 45. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: estou cercado de aflições, será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor: destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procurará grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo, e você, porém, darei a sua vida como recompensa, onde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 46. O profeta Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem acerca das nações. Esta mensagem acerca do Egito foi anunciada no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, quando o faraó Neco, rei do Egito, seu exército foram derrotados junto ao rio Eufrates por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na batalha de Cerquemes. Preparem seus escudos e avancem para a batalha. Selem seus cavalos, montem neles cavaleiros, tomem suas posições e coloquem os capacetes, afiem a espada e vistam as armaduras. Mas o que vejo, o exército egípcio foge apavorado. Seus guerreiros mais valentes correm sem olhar para trás. Estão cercados de terror, diz o Senhor, os quais os mais velozes não conseguem fugir. Os mais fortes não podem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçam e caem. Quem é este que sobe como o Nilo no tempo das cheias e inundam toda a terra? É o exército egípcio que inunda toda a terra. Conta a vantagem de que a cobrirá como enchente, destruirá a cidade e seus habitantes. Avancem cavalos e carros de guerra, ataquem guerreiros valentes do Egito, venham todos vocês, aliados da Etiópia, da Líbia, da Lídia, hábeis com escudos e arcos, porque este é o dia do Senhor, este é o dia do soberano Senhor dos Exércitos, o dia de vingar-se de seus inimigos. A espada devorará até se fartar, sim, até se embriagar com seu sangue. O soberano Senhor dos Exércitos receberá hoje um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade para buscar remédio, ó filha virgem do Egito, mas de nada adiantarão seus muitos medicamentos, pois não há cura para você. As nações ouviram falar de sua humilhação. A terra está cheia de seus gritos de desespero. Seus guerreiros mais valentes tropeçarão uns nos outros e juntos cairão. Então o Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca dos planos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anuncie esta mensagem ao Egito, proclamem-na em Migdol, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para a batalha, pois a espada devorará todo o seu redor, porque seus guerreiros caíram, não conseguem ficar em pé, diz o Senhor. Derrubou. Não consegue ficar em pé, pois o Senhor os derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros e dizem entre si: venham, vamos voltar ao nosso povo e à nossa terra natal. Vamos fugir da espada do inimigo. Ali eles dirão: o faraó, o rei do Egito, só faz barulho, perdeu sua oportunidade. Tudo certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, vem contra o Egito, alguém alto como o Monte Tabor, como o Monte Carmelo, junto ao mar, arrume a bagagem.
prepare-se para ir ao exílio, povo do Egito. A cidade de Mênfis será destruída e não restará um só habitante. O Egito é formoso como uma bela novilha, mas uma grande mosca do norte está a caminho. Os mercenários do Egito são fortes como bezerros gordos, mas eles também darão meia volta e fugirão, pois este é o dia de grande calamidade para o Egito no tempo do seu castigo. O Egito foge como uma serpente que desliza para longe. Os exércitos invasores avançam e vêm contra eles como um machado, como se fossem lenhadores. Cortarão seu povo como árvores, diz o Senhor, pois são mais numerosos que gafanhotos. O Egito será humilhado, será entregue ao povo do norte. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: castigarei Amon, o Deus de Tabas, e todos os outros deuses do Egito. Castigarei seus governantes, Faraó e todos que nele confiam. Eu os entregarei àqueles que desejam matá-los, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seu exército. Depois disso, porém, a terra voltará a ser habitada como no passado. Eu, o Senhor, falei. Mas não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime, ó Israel, pois eu trarei de volta da terra distante. Seus descendentes retornarão do exílio, e Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém assustará. Não tenham medo, meu servo Jacó, pois eu estou com você, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais espalhei, mas você não será completamente destruída. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Jeremias capítulo 47. O Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus de Gaza, antes de ela ser derrotada pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor: do norte aproxima uma enchente para inundar a terra, destruir a terra, tudo que nela há, tanto a cidade e seus habitantes, como gritará de terror. Todos na terra lamentarão. Ouçam os ruídos dos cascos dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e os estrondos de suas cordas. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás, para os filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus e os aliados de Tiro, Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada e a sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio. Você remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento? Ó espada do Senhor, quando descansará, volte para sua bainha, repouse e aquieta-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral? Jeremias capítulo 48. Esta é a mensagem acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: que aflição espera a cidade de Nebo, logo ela estará em ruína. A cidade de Kiriataim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem: venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada. A espada os perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos, seus
refugiados não param de chorar, enquanto sobem a ladeira para Luit, gritam de terror no caminho que desce para Oronaim, fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto, porque confiaram em sua riqueza e habilidades, serão capturadas. Seu Deus, Camo, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes oficiais. Todas as cidades serão destruídas, e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales, pois o Senhor falou: quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, pois repito o versículo 10. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada para derramar sangue. Desde o início da sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para o exílio. É como vinho deixado em repouso, não foi passado de uma vasilha para outra. E agora está aromático e suave, mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles o despojarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha de seu Deus. Camos, como o povo de Israel, envergonhou-se do bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer: somos fortes, guerreiros valentes. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão. Diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos: a destruição de Moabe vem depressa, a calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam a sua glória, sentem-se no pó, habitantes de Dibon, pois os destruidores de Moabe também os arrastarão, derrubarão todas suas torres, fiquem à beira do caminho e vigiem. Habitantes de Aroer, perguntem àqueles que fogem de Moabe: o que aconteceu? A resposta será: Moabe está em ruínas, humilhada, chorem e lamente, anunciem suas margens do rio. Armon, Moabe está destruída, julgamento chegou às cidades do Planalto, Ialon, Jaza, Mefate, Edbon, Nebo e Bet-Diblataim, Kiriataim, Bet-Gamol, Bet-Meon, Kiriote, Bosra e todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A força de Moabe acabou, seu braço foi quebrado, diz o Senhor, que ela cambaleie como cai um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se rebelará no próximo, se revolverá no próximo vômito e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem dessa forma? Fujam das cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos que de sua soberba, sua arrogância, seu coração altivo, conhece a sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus altos. Agora chorarei por Moabe, sim, gritarei tristeza por Moabe, lamentarei pelos homens de Kir Arasete.
habitantes de Sibna, cheia de videira, chorarei por vocês, mais do que chorei por Jazer. Seus ramos se estendiam até o mar morto, mas o destruidor acabou com tudo, colheu suas uvas e seus frutos se verão, alegria, exultação, desaparecerem da fértil Moabe. Os tanques de prensa deixaram de produzir vinho, ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eleale, e Jaz desde Zoar até Oronaim, Englaticelicia, até as águas de Nerim secaram. Darei fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo ofereceu sacrifícios nos santuários de idólatras, queimaram incenso seus falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moabe, por Kir-Aresete. Pois toda a sua riqueza se foi, seus habitantes rasparam a cabeça e a barba, fazem cortes nas mãos e vestem panos de saco. Há choro e tristeza em todas as casas, ruas de Moabe, pois eu despedacei como um jarro velho que ninguém quer, diz o Senhor, como se estilhaçou. Ouçam o choro, vejam a humilhação de Moabe. Tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos, assim diz o Senhor. Vejam, o inimigo desce veloz como águia, e sobre suas asas está sobre Moabe. Suas cidades cairão, suas fortalezas serão conquistadas, até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços as esperam. Ó Moabe, diz o Senhor, quem fugir do terror cairá na armadilha, quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora do seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Esbom, antiga cidade do rei Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição a espera, ó Moabe! Povo de seus campos será destruído. Seus filhos e filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe. Ezequiel, capítulo 17. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano: uma grande águia com asas grandes e pernas longas, cobertas como plumagens de várias cores, veio do Líbano, agarrou a ponta de um cedro, arrancou o seu galho mais alto, levou para uma terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente, plantou em solo fértil, colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram para a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, como as grandes e muito plumagens. A videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca da água. Embora já estivesse plantada em boa terra e tivesse água com fartura,
para que crescesse e se tornasse numa bela videira e produzisse ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor soberano: acaso essa videira prosperará? Não. Eu a arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos, deixarei que suas folhas murchem. Eu a arrancarei facilmente, não será necessária um braço forte, nem um grande exército, mas quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará. Quando o vento do leste soprar contra ela, morrerá na mesma terra onde havia crescido. Então recebi esta mensagem do Senhor: diga a este povo rebelde, você não entende o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio de Jerusalém e levou o seu rei e os seus príncipes para a Babilônia, firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais fluentes de Israel para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse o seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia, enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, rei de Israel, morrerá na Babilônia. E a terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou, o faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas, pois o rei de Israel desprezou seu tratado e quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, eu castigarei por quebrar minha aliança e desprezar os votos solenes que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e os pegarei em meu laço. Eu os levarei à Babilônia e julgarei por sua traição contra mim. Todos seus melhores guerreiros serão mortos na batalha e os sobreviventes serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta e um cedro alto e plantarei no topo dos montes mais altos de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes, aves de toda a espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos, e todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta, faço crescer a árvore baixa, faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Ezequiel, capítulo 18. Recebi outra mensagem do Senhor, porque vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aqueles que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito, não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem o adorará, não comete adultério, não tem relação com a mulher quando está menstruada, e é um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia
pelos devedores pobres, não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados, empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial, quando julga e obedece fielmente os meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe dos banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração. Cometerá adultério, oprima os pobres e os desamparados. Roube seus devedores ao não lhes devolver suas garantias, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empresta dinheiro visando lucros. Caso esse pecado deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa dos banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos, não comete adultério, não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles, dá alimentos aos famintos, providencia roupas aos necessitados, ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros, obedece todos os decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados do seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa dos seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio do meu povo. Vocês, porém, perguntaram: como assim? O filho não paga pelo pecado do pai? Pois se o filho faz o que é justo, certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai. O pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigado por sua perversidade. Mas se o perverso abandonar os seus pecados e obedecerem os meus decretos e fizerem o que é justo, certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram passarão no passado serão esquecidos e eles viverão em boa causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem da sua justiça, cometerem pecados e agirem como os outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastam de sua justiça, cometerem pecado, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastam de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar dos pecados. No entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. O povo de Israel, vocês é que não é justo e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações. Diz o Senhor soberano: arrependam-se, afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morrer ó povo de Israel,
não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Ezequiel, capítulo 19. Entoe este cântico fúnebre pelos príncipes de Israel. Que é sua mãe? Uma leoa entre os leões? Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe que lhes prepararam. Como ganchos o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu, sua esperança por ela estava perdida. Pegou outro filhote e ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou as fortalezas, destruiu cidades, a terra, seus habitantes tremiam de medo quando ouvia seu rugido. Então os exércitos das nações atacaram e cercaram de todos os lados. Lançaram uma rede por ele e acamparam na cova que eles prepararam. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e os levaram ao rei da Babilônia. Eles mantiveram preso para que nunca mais se ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água, tinha folhagem viçosa e dava frutos porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras, mas a videira foi arrancada pela raiz, com fúria e atirada ao chão. O vento do deserto secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos. Por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro, seco, de seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetros dos reis. Eis que um cântico fúnebre será entoado num funeral. Ezequiel capítulo 20. Em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor enquanto estavam sentados comigo. Recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, diga aos líderes de Israel: assim diz o Senhor soberano, como ousa ouvir-me consultar, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhe direi alguma coisa. Filho do homem, apresente acusações contra eles e condene-os, faça-os ver como eram detestáveis os pecados de seus antepassados. Transmita-lhes essa mensagem do Senhor soberano: quando escolhi Israel, quando eu revelei aos descendentes de Jacó no Egito, jurei solenemente que eu, Senhor, seria seu Deus. Naquele dia jurei que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que havia encontrado. Para eles, uma terra boa, que produz leite e mel com fartura, e mais linda de todas as terras. Então lhes disse: cada um de vocês livre-se de suas imagens repugnantes pelas quais está obcecado. Não se contamine com ídolos no Egito, pois eu, o Senhor, seu Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir. Não se livraram das imagens repugnantes pelas quais estavam obcecados, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então ameacei derramar muita fúria sobre eles para satisfazer minha ira enquanto ainda estava no Egito. Mas por causa do meu nome não permiti que meu nome fosse desonrado entre as nações vizinhas, diante das quais me revelei quando tirei os israelitas do Egito. Portanto,
eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Ali lhes dei meus decretos, estatutos, para que encontrassem vida e ao praticá-lo. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor que os separou para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim, não quis obedecer a meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida, mas não seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, ameacei derramar minha fúria sobre eles e consumi-los inteiramente no deserto. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante dessas nações que tinham visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que não os faria entrar na terra que lhes tinha dado, uma terra que produz leite e mel, com fartura e mais linda que todas as terras, pois rejeitaram meus estatutos e recusaram-se a seguir meus decretos e profanaram meus sábados, porque entregaram o coração para ídolos. Apesar disso, tive compaixão deles e não os destruí no deserto. Então adverti seus filhos no deserto e a não seguirem os passos e os estilos de vida de seus pais, que se contaminaram com os seus ídolos. Disse-lhes, eu sou o Senhor, seu Deus, siga meus decretos, obedeçam meus estatutos e guardem meus sábados como os dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Seus filhos, porém, também se rebelaram contra mim. A obediência lhes teria dado vida, mas não guardaram meus decretos, nem seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, mais uma vez, ameacei derramar minha fúria sobre eles no deserto, para satisfazer minha ira. No entanto, contive meu julgamento por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinham visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que os espalharia entre todas as nações, pois não obedeceram meus estatutos, desprezaram meus decretos, profanaram meus sábados, cobiçaram os ídolos dos seus antepassados. Eu os entreguei os decretos, estatutos inúteis que não conduziriam a vida. Deixe que se contaminasse e suas ofertas idólatras, e permiti que oferecessem seus primeiros filhos como sacrifícios de seus deuses, para que eu devastasse e lhes mostrasse como que somente eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus antepassados continuaram a blasfemar contra mim e me trair, pois quando os trouxe à terra que ele havia prometido, eles ofereceram sacrifício onde quer que viesse, montes altos, árvores verdejantes, procuraram minha fúria ao oferecer sacrifício a seus deuses, levaram perfumes e incensos, apresentaram ofertas derramadas. Disse-lhes, que lugar alto é este para onde vão? Desde então, esse tipo de lugar é chamado de Bamá, lugar alto. Portanto, transmita ao povo de Israel a mensagem do Senhor soberano. Vocês continuarão a se contaminar como se fossem seus antepassados, vão se prostituir adorando imagens repugnantes, pois quando apresentam ofertas para elas e sacrificam seus filhos no fogo, continuam a se contaminar como ídolos até hoje. Acaso deve permitir que me consultem o povo de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes darei
coisa alguma. Vocês dizem, queremos ser como as nações ao redor, que servem a ídolos, de madeira de pedra, mas o que vocês planejam nunca acontecerá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os governarei com mãos de ferro, com grande ira e poder tremendo, e com grande ira estenderei minha mão forte, meu braço poderoso, e os trarei de volta das terras onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali julgarei face a face. E ali os julgarei como julguei seus antepassados no deserto, depois de tirá-los do Egito, diz o Senhor soberano. Eu os examinarei cuidadosamente e os farei obedecer nos termos da minha aliança. Trarei de seu meio todos os que se rebelam e se revoltam contra mim. Eu os farei sair da terra em que estão exilados, mas eles nunca entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando vocês, povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, continuarem a adorar seus ídolos, mais cedo ou mais tarde, porém, vocês me obedecerão e deixarão de desonrar meu santo nome com sua idolatria, pois em meu santo monte, o alto monte de Israel, diz o Senhor soberano, todo o povo de Israel me adorará e eu os aceitarei. Ali exigirei que tragam todas as suas ofertas, suas melhores dádivas e tudo que me consagre. Quando eu os trouxer de volta do exílio, vocês serão para mim como uma oferta agradável. E por meio de vocês demonstrarei minha santidade diante de todas as nações. Então, quando eu os tiver trazido de volta à terra que, com juramento solene, prometi a seus antepassados, saberão que eu sou o Senhor. Vocês se lembrarão de todas as formas pelas quais se contaminaram e terão nojo de si mesmo por todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, ó povo de Israel. Quando, por causa do meu nome, eu os tratar com compaixão, apesar de toda a sua perversidade, eu, o Senhor soberano, falei. Então recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para o sul e pronuncie contra ele, profetize contra as matagais de Negueb, diga ao bosque do sul, assim diz o Senhor soberano, ouço a palavra do Senhor, eu incendiarei de todas as árvores, tanto as verdes como as secas serão consumidas, as chamas ardentes não serão apagadas, queimarão tudo, desde o sul até o norte. Todos verão que eu, o Senhor, acendi a esse fogo e ele não será apagado. Então eu disse, ó Senhor soberano, que eles dizem a meu respeito, ele só fala por meio de parábolas. Ezequiel capítulo 21. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e os seus santuários. Diga-lhe assim, diz o Senhor, sou seu inimigo, ó Israel, e estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir o seu povo, tanto os justos como os perversos. Sim, eliminarei tanto o justo como os perversos. Empunharei minha espada contra todos na terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor, a espada está em minha mão, e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer. Comece a gemer do povo com amargura e com quebranto, com coração quebrantado. Quando lhes perguntar por que você está gemendo, diga-lhe, estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente derreterá de medo.
toda a força desaparecerá, todo o espírito angustiará, joelhos fortes se tornarão frouxos como a água. O Senhor soberano diz: ela está vindo, sim, está a caminho. Em seguida o Senhor me disse: filho do homem, transmita ao povo esta mensagem do Senhor. Uma espada está sendo afiada e polida. Está sendo afiada para a matança, polida para faiscar com relâmpago. Agora nos alegraremos com o cetro do meu filho, o governante de Judá. A espada despreza qualquer pedaço de madeira. Sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para as mãos do carrasco. Filho do homem, grite e lamente-se, bata nas coxas em sinal de angústia, pois a espada matará meu povo e seus líderes, todos morrerão. Ela porá todos à prova. E o que acontecerá quando o cetro que a espada despreza não mais existir? Diz o Senhor soberano. Filho do homem, profetiza para eles, bata palmas. Depois pegue a espada e golpeie 2 vezes, ou mesmo 3 vezes, para simbolizar a matança, grande matança que ameaça todos os lados, que o coração deles se derreta de terror, pois a espada reluz em todas as portas, faísca como relâmpago e está polida para a matança. Ó espada, golpeie à direita, golpeie à esquerda, para onde se vira. Onde quiser, eu também baterei palmas e satisfarei minha fúria. Eu, o Senhor, falei. Recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem. Desenhe um mapa e sobre ele trace 2 caminhos para que a espada do rei da Babilônia o siga. Coloque um marco na estrada que sai da Babilônia, onde ela se divide em 2 caminhos, um para Amon, a sua capital, e a sua capital Rabá, o outro para Judá e Jerusalém, a cidade fortificada. O rei da Babilônia está na encruzilhada, nem sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Ele chama seus adivinhos para que façam previsões a eles. Façam previsões e eles lancem sorte, como flechas sacudidas na aljava, e consultem seus ídolos e examinem a figura de animais sacrificados. O presságio em sua mão direita indica Jerusalém. Seus soldados atacarão as portas da cidade com tronco e darão gritos de guerra. Levantarão torres de cerco e construirão rampas contra o muro. Os habitantes de Jerusalém pensarão que se trata de um presságio falso por causa do seu acordo com os babilônios, mas o rei da Babilônia se levantará de sua rebeldia, ele os atacará e os levará prisioneiro. Portanto, assim diz o Senhor soberano, repetidamente, vocês me lembram de seus pecados e de sua rebeldia, nem sequer tentam escondê-los. Em tudo o que fazem, seus pecados ficam evidentes, por isso chegou a hora de seu castigo. Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou, assim diz o Senhor soberano. Tirem sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados, os orgulhosos e humilhados. Destruição, certamente destruiu o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. Agora, filho do homem, profetiza acerca dos amonitas, sua zombaria, transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Uma espada
uma espada, está pronta para a matança, está polida para a destruição. A faísca como um relâmpago. Seus profetas lhes deram visões falsas. Seus adivinhos lhes contaram mentiras. E a espada cairá ao pescoço dos perversos, para quem chegou no dia do juízo. Agora ponham a espada de volta na bainha, pois em sua própria terra, no lugar onde nasceram, e eu os julgarei. Derramarei minha fúria sobre vocês, soprarei em vocês meu fogo, minha ira, eu os entregarei a homens cruéis, hábeis em destruir. Vocês serão combustível para o fogo e o seu sangue será derramado em sua própria terra. Não haverá mais lembranças de vocês na história, pois eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 22. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, você está preparado para pronunciar julgamento de Jerusalém, esta cidade de assassinos? Faça que ela veja como são detestáveis seus pecados e transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Ó cidade de assassinos, condenada e maldita, cidade de ídolos imundos, repugnantes, você é culpada pelo sangue que derramou, está contaminada pelos ídolos que fez. Seu dia de castigo está próximo, você chegou ao fim e de seus anos farei de você objeto de zombaria no mundo inteiro, ó cidade infama, cheia de confusão, distante dos povos distantes zombarão de você. Todo líder de Israel que vive dentro de seus muros está decidido a derramar sangue. Pais e mães são tratados com desprezo. Estrangeiros são obrigados a pagar por proteção. Órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Você despreza minhas coisas santas e profana meus sábados. Pessoas acusam outras falsamente e condenam à morte. Em seu meio há idolatrias e gente que faz coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre as mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora, quem violente a própria irmã. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeito que praticam extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor soberano. Agora, porém, bato a mão com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento do sangue de seu meio. Quão forte e corajoso você será no dia do acerto de contas? Eu, o Senhor, falei, cumprirei o que prometi, espalharei você entre as nações e acabarei com sua perversidade. Quando você tiver sido desonrado entre as nações, saberá que eu sou o Senhor. Então, recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. O povo de Israel é coisa desprezível, sem valor, que resta depois de fundir a prata. São refúgio, uma mistura inútil de cobre, estanho de ferro, chumbo. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, porque vocês são coisa desprezível, sem valor, eu os reunirei em Jerusalém, como a prata e cobre, o ferro, o chumbo, o estanho, são derretidos na fornalha, assim eu os derreterei com o calor da minha ira ardente. Eu os reunirei e soprarei sobre vocês o fogo da minha fúria, e vocês derreterão
como a prata derrete no calor imenso, então saberão que eu, o Senhor, derramei sobre vocês a minha fúria. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem a Israel no dia da minha indignação. Vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva, sem príncipes, tramam conspiração, seus príncipes tramam conspiração, como leões à espreita da presa, devoram inocentes, apropriam-se de seus tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas da terra. Seus sacerdotes não guardam minha lei, profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o sagrado e o profano. Não ensinam o meu povo a distinguir entre o cerimonialmente puro e o impuro. Desrespeitam meus sábados de todos, de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas, destrói a vida das pessoas por dinheiro. Seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e provisões mentirosas. Dizem, recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprimido, os pobres, roubam das necessidades e nega a justiça aos estrangeiros. Procurei alguém que reconstruísse o muro, que guardasse a terra e que pusesse uma brecha para que eu não destruísse, mas não encontrei. Agora, portanto, derramarei a minha fúria sobre eles e os consumirei com fogo de minha ira. Farei cair sobre sua cabeça castigo merecido por tudo que fizerem. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel capítulo 23. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Havia duas filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando ainda eram meninas, deixaram que homens acariciassem seus seios. A irmã mais velha se chamava Olá e a mais nova Olibá. Casei-me com elas e me deram filhos e filhas. Refiro-me a Samaria e a Jerusalém, pois Olá é Samaria e Olibá, Jerusalém. Então, embora fosse minha, Olá desejou ardentemente outros amantes e se entregou aos assírios. Todos eles eram jovens, atraentes, capitães e comandantes, com belas roupas azuis montadas em cavalos. Assim, ela se prostituiu com homens mais desejáveis da Síria, adorou seus ídolos e se contaminou. Pois quando ela saiu do Egito, não deixou para trás a prostituição, continuou depravada, como se sua juventude. Quando os egípcios dormiram com ela, acariciaram seus seios e usaram como prostituta. Por isso eu as entreguei a seus amantes assírios, que ela tanto desejou. Eles arrancaram suas roupas e levaram seus filhos e filhas, então a mataram. Depois que ela recebeu os castigos, sua reputação tornou-se conhecida entre todas as mulheres da terra. Contudo, embora Olibá tenha visto o que aconteceu com sua irmã Olá, seguiu pelo mesmo caminho. Na verdade, foi ainda mais depravada e se entregou aos desejos e à prostituição. Cobiçou os assírios, capitães, comandantes com belos uniformes montados a cavalo, todos eles jovens atraentes. Vi que estava se contaminando como sua irmã mais velha. Então levou à prostituição ainda mais longe e se apaixonou por figuras pintadas numa parede, figuras de oficiais babilônios, como uniformes vermelhos, chamativos e com belos cintos e turbantes de tecido fino. Estavam vestidos como oficiais na terra da Babilônia. Quando ela viu essas pinturas, desejou ardentemente entregar-se a eles. Por isso enviou mensagem à Babilônia para convidá-los para visitarem. Eles vieram cometer adultério com ela e contaminaram a cama do amor. Depois de ser contaminada, porém teve nojo deles e os rejeitou. Dessa mesma forma,
Eu tive nojo de Oholibá e a rejeitei, como havia rejeitado sua irmã, porque ela se exibiu diante deles e a eles se entregou para satisfazer seus desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior, ao lembrar-se de sua juventude, quando era prostituta no Egito, desejou amantes com genitais grandes como de jumentos e ejaculação como de cavalos. E assim o Olibá, você reviveu a depravação da sua juventude no Egito, quando permitiu que seus seios fossem acariciados. Portanto, o Olibá, assim diz o Senhor soberano, de todas as partes enviarei seus amantes contra você, da mesma nação das quais você se afastou com nojo. Os babilônios virão com todos os caldeus de Pecode, Soá e Coá. Todos os assírios virão com eles, jovens, atraentes, capitães, comandantes, oficiais com carros de guerras e outros oficiais do alto escalão, todo cavalo, virão do norte contra você com carros de guerras, carroças e muitas armas preparados para o ataque. Assumirão posição de batalha, cercarão como soldados armados, como escudos de capacete, e eu a entregarei para eles para ser castigada, para que façam com você o que quiserem. Voltarei contra você e a ira do meu ciúmes, e eles a tratarão com crueldade. Cortarão fora seu nariz, suas orelhas, matarão a espada os sobreviventes, seus filhos serão levados prisioneiros, tudo o que restar será queimado, arrancarão suas roupas e lindas joias. Desse modo acabarei com a depravação e a prostituição que você trouxe do Egito. Nunca mais você olhará com desejo para essas coisas, nem se lembrará mais com saudade de seu tempo no Egito. Pois assim diz o Senhor soberano, certamente eu a entregarei a seus inimigos, aqueles que você detesta, aqueles que você rejeitou. Eles trarão com ódio, tomarão tudo que você possui e deixarão completamente nua. A vergonha de sua prostituição ficará exposta para todo mundo. Você deixou tudo isso sobre si mesma, e ao se prostituir com outras nações, ao se contaminar com seus ídolos, porque você seguiu pelo mesmo caminho que sua irmã, eu a obrigarei a obedecer no mesmo cálice de terror do qual ele bebeu. Assim diz o Senhor soberano, você beberá do cálice do terror da sua irmã, do copo grande e fundo que está cheio até a borda de desprezo e zombaria, embriaguez, angústia se apossarão de você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação, mesmo copo da qual sua irmã Samaria bebeu. Você beberá esse cálice de terror até a última gota, então fará em pedaços com seus cacos, mutilará seus seios. Eu, o Senhor soberano, falei. E porque você se esqueceu de mim e me deu as costas, assim diz o Senhor soberano, você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. O Senhor me disse, filho do homem, pronuncie julgamento sobre a Olá e Olibá por todos os seus pecados detestáveis. Elas cometeram adultério, assassinato, adultério ao adorarem ídolos e assassinatos ao queimarem como sacrifício seus filhos que geraram para mim. Além disso, contaminaram o meu templo e profanaram o meu sábado. No mesmo dia que sacrificaram seus filhos a ídolos, tiveram ousadia de vir a meu templo para adorar. Entraram em minha casa e a profanaram. Vocês, irmã, enviaram mensagens à terra detestáveis para conseguir homens quando eles chegaram. Ou vocês tomaram banho, pintaram os olhos, colocaram suas joias mais finas para recebê-los. Sentam-se com eles no sofá, como lindos bordados, e colocaram seu incenso e o meu óleo especial na mesa arrumada diante de vocês. De seu quarto vinha sons
de muitos homens bebendo e se divertindo. Eram homens do deserto, lascivos e beberrões, que colocam pulseiras em seus braços e lindas coroas em sua cabeça. Então eu disse: se eles querem mesmo ter relações com prostitutas velhas e acabadas como essas, que tenham. E foi o que fizeram. Tiveram relações com o Olá e o Olibá, prostitutas desavergonhadas. Mas os justos julgarão estas cidades, irmãs, de acordo com o que de fato são, adúlteras e assassinas. Agora, assim diz o Senhor soberano: tragam um exército contra elas e ataquem-na para serem aterrorizadas e saqueadas. Seus inimigos as apedrejarão e as golpearão com espadas, matarão seus filhos e filhas e queimarão suas casas. Desse modo, acabarei com a depravação na terra. Meu julgamento servirá de advertência para que outras não sigam seu mau exemplo. Vocês receberão o castigo merecido por sua prostituição e idolatria. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. Ezequiel capítulo 24. Em 15 de janeiro, durante o 9º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, registre esta data, pois hoje o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois use uma ilustração para transmitir a esses rebeldes a seguinte mensagem do Senhor soberano: coloque em uma panela de fogo e ponha água dentro dela. Encaixe-na com pedaços mais soletos de carne, coxa e quarto dianteiro, e os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho e amontoe toda a lenha no fogo sob a panela. Faça a água ferver e cozinhe os ossos na carne. Agora, assim diz o Senhor soberano: que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos? Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolhê-la, pois nenhum pedaço é melhor que o outro, porque o sangue que ela derramou está espalhado sobre as pedras, sem sequer foi derramado no chão, onde o pó cobrirá. Portanto, espalharei seu sangue numa pedra, para que todos vejam uma expressão da minha ira, da minha vingança contra ela. Assim diz o Senhor soberano: que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela. Sim, amontoarei a lenha que ardam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne dos diversos temperos. Depois queime os ossos. Agora coloque a panela vazia sobre as brasas e esquente-a até ficar incandescente. Queime a ferrugem e a sujeira, mas que nada adianta. Não se pode limpar a ferrugem, nem mesmo com fogo. Sua impureza é sua depravação. Tentei limpar, mas você não quis. Portanto, agora ficará em sua impureza, até que eu tenha satisfeito minha fúria contra você. Eu, Senhor, falei: chegou a hora e não me conterei. Não mudarei de ideia, nem terei compaixão. Você será julgada de acordo com suas ações, diz o Senhor soberano. Recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, com um só golpe tirarei de você seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrima. Sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça, nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem a consolá-lo.
Pela manhã, anunciei essa mensagem ao povo e à tarde minha esposa morreu. No dia seguinte, fiz tudo o que havia sido ordenado. Então o povo perguntou: o que significa tudo isso? O que você quer dizer? E eu respondi: recebi a mensagem do Senhor e fui instruído a transmiti-la ao povo de Israel. Assim diz o soberano: profanarei meu templo de a fonte da sua segurança, seu orgulho, o lugar que lhe dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas que vocês deixaram para trás serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel, não seguirão rituais de luto, nem consolarão com minha comida trazida pelos amigos. Sua cabeça permanecerá coberta e não tirarão as sandálias, não plantearão nem chorarão, mas definharão por causa dos seus pecados, lamentarão uns com os outros por todo o mal que fizeram. Ezequiel lhes serve de exemplo, farão exatamente o que ele fez. E quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor soberano. Então o Senhor me disse: filho do homem, no dia em que eu tirar deles a fortaleza, sua alegria e sua glória, o desejo do seu coração, seu tesouro mais precioso, também tirarei deles, seus filhos e filhas. Nesse dia, o sobrevivente de Jerusalém virá ao encontro da Babilônia e lhe contará o que aconteceu. Quando ele chegar, você recuperará sua voz para que possa falar com ele, e isso será um sinal para o povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Uau! Glória a Deus por mais este dia de leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe.